Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e o tema de hoje é das células ao organismo, os níveis de organização. Bora aprender? Bom, eu trouxe esse pequeno resumo aqui só para você se lembrar mesmo sobre a definição de célula, que ela é a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. E por que a gente está estudando isso, professora? Bom, nós estamos estudando isso porque é através do conhecimento sobre as células que a gente vai entender melhor como os seres vivos funcionam, como o nosso corpo funciona. Hoje nós vamos ver mais sobre as células do nosso corpo, como que essas células se organizam, quais são os grupos, quais são as funções. Então é muito importante conhecer a célula, porque desse modo a gente conhece um pouquinho como que os seres vivos funcionam. Vocês se lembram que existem dois tipos de célula, uma célula mais simples, né, que é a célula que está ali em cima, a célula procarionte, e a célula eucarionte. Vocês sabem também que existem organismos que possuem apenas uma célula. Para esses organismos, eles são chamados de organismos unicelulares. Um exemplo básico, bactéria. E existem organismos também que possuem mais de uma célula. São considerados organismos pluricelulares. As células, elas são invisíveis a olho nu, mas existe uma célula que você consegue ver. Deixa eu pegar uma célula aqui para vocês, espera aí. É o ovo da galinha. O ovo da galinha é uma das únicas células que a gente consegue ver a olho nu. O ovo da galinha nada mais é do que o óvulo dela que não foi fecundado, que não foi fertilizado. Então, todas as vezes que você for no mercado agora, que você for ver uma bandejinha de ovo, você vai se lembrar, falar, nossa, a professora Emily falou que o ovo da galinha é uma célula. Ela é uma célula reprodutiva, porém, não foi fecundado, por isso que tem um ovo aqui dentro. E quando sai o pintinho, significa que esse óvulo, ele foi fecundado, foi fertilizado, beleza? Bom, sabia que o nosso organismo, ele possui cerca de 70 trilhões de células? Isso mesmo, você aí que está me assistindo, você possui aproximadamente 70 trilhões de células. E, obviamente, essas células, elas não são iguais. Então, eu trouxe para vocês no próximo slide 3 tipos de células e as funções que elas desempenham no nosso organismo. Eu tenho certeza que você vai ficar impressionado ao saber o poder, a função dessas células. Bora lá? Bom, a primeira célula que eu trouxe para vocês são as células do sangue, mais conhecidas como hemácias ou também glóbulos vermelhos. Essas células, elas ficam no interior das nossas veias. Eu trouxe até um esqueminha aqui para mostrar para vocês. Olha só, então esse aqui é como se fosse uma veia, um esquema de uma veia, e dentro das nossas veias possuem essas células. É claro que são células invisíveis. Quando você machuca aí, ou então quando você vai fazer um exame, você não consegue ver essa célula, você está conseguindo ver apenas o que? Aquele líquido vermelho. Então, esse líquido vermelho, as células responsáveis por essa pigmentação são as hemácias ou glóbulos vermelhos. A função dela, gente, é muito importante para o nosso organismo, porque elas são responsáveis de transportar o gás oxigênico e gás carbônico, ou seja, elas estão diretamente relacionadas com o processo de trocas gasosas. Inclusive, esse formato dela aqui, deixa eu passar para cá, esse formato dela, que parece uma bolachinha, no interior dela, ela possui oxigênio. Então, é uma célula muito importante. Ah, e quando você tira sangue, ou quando você vê, principalmente na televisão, o pessoal doando sangue, não significa que essas pessoas vão ficar doentes ou vão ficar sem oxigênio, não. O nosso organismo, ele tem a incrível capacidade de repor todo o sangue, né, que a gente perde nesse processo de doação de sangue, quando a gente vai fazer uma coleta para fazer um exame. Agora, é claro que em acidentes, aí o nosso corpo, infelizmente, não vai conseguir, depende do nível do acidente, ele não vai conseguir repor, e aí sim uma pessoa pode acabar tendo problemas mais sérios por conta da falta, né, da disponibilidade de oxigênio e de sangue no organismo. Mas nas doações de sangue e quando a gente vai fazer exames, naquelas coletas, a quantidade que é retirada, ela é mínima e o nosso organismo, ele consegue repor esse sangue novamente, beleza? Então, aprendido, a primeira célula que eu trouxe para vocês hoje do nosso corpo humano são as hemácias ou
glóbulos vermelhos. O segundo exemplo que eu trouxe das células do nosso corpo humano são as células sexuais responsáveis pelo processo de reprodução. No corpo humano masculino vão ser produzidos os espermatozoides. Já no corpo humano feminino vão ser produzidos, os óvulos. Então, espermatozoides e óvulos, você sabe que são células sexuais responsáveis pelo processo de reprodução. Então, quando o espermatozoide ele fecunda um óvulo, vai dar início a um novo ser vivo, a uma nova vida. Então, essas células são responsáveis pelo processo de reprodução. O terceiro tipo de célula que eu trouxe para vocês hoje são os neurônios. Isso mesmo, eu tenho certeza que você já ouviu falar, nossa, hoje eu estou com a minha cabeça doendo, parece que meus neurônios estão fritando. Pois é, neurônio é uma célula, é um conjunto de várias células, na verdade, inclusive os neurônios são células que não conseguem se regenerar. Então, lembra que eu falei das hemácias, que a célula do sangue consegue regenerar, consegue recuperar e tudo? Pois é, os neurônios, eles são as células que não conseguem se regenerar. Por isso é muito importante o cuidado com o nosso sistema nervoso. Aquelas pessoas que fazem uso de álcools e substâncias entorpecentes, elas estão prejudicando os neurônios e é irreversível, ou seja, o nosso organismo ele não consegue repor, ele não consegue reparar o dano causado ao sistema nervoso, às células do nosso sistema nervoso. Os neurônios, eles são chamados também de células nervosas e eles são distribuídos por todo o nosso corpo. As principais funções são captar e transmitir informações internas ou externas no corpo humano. Um exemplo aqui das informações externas. Quando, por exemplo, você pega uma panela que está muito quente, qual que é a sua reação? Soltar ela na hora, não é verdade? Isso são os seus neurônios trazendo uma resposta a uma informação externa. A panela está lá, quente, você pegou na panela e logo você tem aquela reação de tirar. Então, as nossas reações, os nossos reflexos, eles são causados pelas células nervosas ou neurônios. Gente, alerta de spoiler, olha só. Na próxima aula nós vamos aprender como funcionam os diferentes níveis de organização do nosso corpo humano. Então até agora a gente viu a célula, mas as células vocês vão perceber que elas vão formar tecidos e esses tecidos vão formar órgãos e esses órgãos vão formar um sistema que vai compor o nosso organismo. Então você não pode perder, tá? Imperdível, vai ser uma aula muito legal. E eu te encontro, tá? Se você ficou até agora nessa videoaula, comenta no Classroom, lá no comentário da atividade, comenta assim, eu tenho 70 trilhões de células, tá? Comenta lá, não deixa de comentar, porque os outros coleguinhas aí vão ficar pensando, mas o que eles estão falando aqui? Aí eles vão vir assistir o vídeo, tá bom? Então comenta lá na nossa atividade, eu tenho 70 trilhões de células, beleza? Bom, até a próxima aula. Quem saiu por último, apaga a luz.